Pronto, então na aula passada a gente criou ali todas as migrações, tá bom? E aí a gente já está com o nosso banco de dados bem configurado, com a tabela do nosso banco de dados bem feitinho e tudo mais. E agora que a gente passou por essa etapa de migration, ou seja, de conexão com o banco, de preparar ali a captação, na verdade, de preparar ali a recepção dos nossos dados dentro do banco de dados, a gente vai agora realmente para a página, certo? Aqui de register e vai captar esses dados aqui, tá? E aí a gente vai conseguir pegar esses dados aqui e jogar lá no nosso banco de dados. Então, vamos lá. Para a gente fazer isso, vocês lembram que eu falei na aula passada que nessa arquitetura aqui que a gente está usando para construir esse blog, todo cara que é. Sempre quando a gente for lidar com regras de negócio, existe um cara que é específico para isso, que é chamado controller, tá? Então esse controller ele é responsável por pegar dados, por colocar esses dados, por chamar o código que coloca esses dados lá no banco de dados, por pegar esses dados no banco de dados, por servir, enfim, por ter toda a tratativa ali de lógica do banco. Então, do controller é isso que você precisa fazer, tá bom? A gente precisa, primeiro de tudo, antes de pegar esses dados aqui, a gente precisa criar esse controller a gente precisa criar esse controller e dizer para quem que ele vai apontar essa regra ali de negócio, tá bom? Aqui no Adonis, para a gente conseguir criar esse controller e aí com esse controller conseguir captar esses dados aqui, a gente vem aqui no terminal, tá? Onde ele esteja aqui na pasta raiz do seu projeto. E aí, para a gente criar esse controller, eu vou dar só um Adonis, tá? Controller. E aí, não, é Adonis make, tá? Se você tiver dúvidas sobre a documentação do Adonis, basta dar um Adonis e aí ele vai escrever aqui todos os códigos que tem aí disponível, tá bom? Então eu quero criar um controller. Então tá aqui, ó, make controller, tá? Então eu vou lá, Adonis make, tá? Dois pontos, controller, tá? E aí eu vou dizer, vou chamar esse controller de user, tá? E aí que é justamente o nome da tabela, tá bom? Então, e vou passar só mais uma flagzinha aqui nesse controller, que é para ele dar uns controllers aí, dar uns códigos aí já prontos pra gente. Então, depois de controller, você dá um traço resource e dá um enter, tá? E aí no enter ele vai fazer a criação desse arquivo e vai servir esse arquivo aí pra gente conseguir controlar. Aqui ele pede para a gente escolher qual tipo de controller que a gente quer. Se a gente quer HTTP ou WebSocket. Como a gente não está trabalhando com nenhum sistema em tempo real, a gente está trabalhando mais com a requisição HTTP, a gente vai escolher o HTTP. Dá só uma flechinha para baixo e aperta Enter, tá bom? Pronto, ele fez a criação aqui, chamou esse cara de User Controller, tá? E aí disse o caminho onde é que tá em App, Controllers, HTTP, Controllers. Né? É exatamente como a gente vai. Aqui, ó, App, Controllers, HTTP, Controllers, tá? Então tá aqui, foi esse carinha aqui que ele gerou pra gente. Como ele gerou aqui pra gente, ele criou essa classe e aí dentro dessa classe ele criou os métodos dessa classe, tá bom? Então ele criou o método index, o método create, o método stored, o método show. Isso aqui é o que a gente chama de CRUD, tá bom? Que é create, read, update, delete, tá bom? Que são aí basicamente um padrão aí que a gente usa. E aí esse CRUD, ele basicamente é responsável por criar, listar, enfim, como eu falei. Aqui dentro do controller, como a gente passou a flag resource, ele criou esses métodos aqui pra gente. E aqui nos comentários, ó, ele fala show a list of all users, ou seja, esse método é responsável por criar todos os usuários. Aí render a form to be used for creating a new user, ou seja, é, é, ele vai renderizar o formulário para a gente conseguir criar novos usuários, tá? Store
create save a new user, ou seja, esse é o método responsável por criar um novo usuário, entendeu? Então você vai lendo aqui, você vai vendo todos esses comentários aqui que ele dá, e aí você vai vendo para que cada um desses métodos, certo? Do controller serve. E lembrando que você também pode criar o seu próprio método dentro do controller. Então a gente vai usar justamente esse método aqui, ó, o método store, que ele fala aqui, ó, create a new user, tá bom? E aí, como que a gente vai fazer para agora conectar esse controller com a nossa página aqui de criação de usuários, tá bom? Essa conexão ela é feita por meio das rotas, tá? Então as rotas elas são responsáveis por conectar essa requisição para o controller. E aí como é que é feito isso exatamente? Eu vou aqui no meu formulário, tá bom? E aí vocês lembram que a gente usou essas flags aqui, esses métodos aqui, ó, no formulário, que é o método post, tá? Esses atributos, na verdade, que é o atributo método, e a gente diz que ele vai ser post, e a action a gente diz que ele vai ser vazio, né? Então eu vou explicar aqui agora como é que vai funcionar isso aqui, certo? O método, ele são propriedades do HTTP, ou seja, o HTTP, que é o protocolo que a gente está usando, ele tem alguns métodos, tá? E aí esses que eles chamam de methods, tá bom? E aí quais são esses métodos? Eu tenho o método post, eu tenho o método put, eu tenho o método delete, eu tenho o método get, tá bom? E aí os principais métodos que a gente vai usar aqui vão ser o post e o get. E aí cada um desses métodos tem uma função para eles, tá bom? Então, ou seja, o post, você sempre vai usar o post quando você vai criar alguma coisa no banco de dados, create, tá bom? Então, sempre quando você vai enviar dados para criar alguma coisa no banco de dados, você vai usar o método post. Sempre que você quiser recuperar dados, ou seja, pegar dados, você vai usar o método get, tá bom? Seja para exibir dados, enfim, tudo que for relacionado a servir dados, você vai usar esse. O método put, você vai usar quando você quiser editar dados, tá bom? Então, esse put ele é responsável no HTTP, é responsável por editar dados. E o delete, obviamente, deletar dados, tá bom? Os que a gente vai usar aqui vai ser o método post, tá? E o método get, que é os principais métodos que a gente vai usar aqui, tá bom? Então, como eu quero criar um usuário, eu vou utilizar justamente o método post, tá bom? E aí a action ela vai direcionar para onde que esses dados vão, tá bom? Então eu posso dizer que, olha, esses dados, quando eu clicar aqui no botão submit, tá? Aqui nesse botão cadastrar, certo? Porque esse botão aqui, como ele é um botão dentro de um form, ele é responsável por submeter o formulário. E aí a action, ela diz para onde que vai essa submissão. E aí eu digo, olha, essa submissão, ela vai lá para lá, deixa eu ver aqui nas minhas rotas, barra create user, tá? Create user. E aí, ele vai pegar, obviamente, tudo que está para trás, ou seja, ele vai pegar o HTTP, localhost, create user, e vai dar um post nessa rota aqui, tá? E aí, essa rota, ela tem que estar preparada para receber esse post, tá? Então, essa rota vai receber esse post. Então, eu vou lá no meu arquivo de rotas e vou criar essa rota com o método post, tá bom? Então, vamos aqui em rotas, certo? Rotas.js. Aí eu vou vir aqui em register, tá? Então, aqui abaixo de register, eu vou dar um halt, ponto. Aí você lembra que a gente estava usando on, né? Porque o on, ele escuta qualquer método, tá bom? Que chegar nessa rota aí. Só que eu não quero que ele escute qualquer método, eu quero que ele escute somente o método post. Então eu vou colocar aqui, ó, ponto post, tá? E aí ponto post, ou seja, quando chegar um post aí eu vou dizer essa rota, que vai ser justamente essa rota aqui, ó, create user. Então eu vou copiar, vou colocar aqui, create user, tá bom? E aí eu vou dizer, beleza, quando chegar uma requisição para essa rota aqui que tem o método post, ele vai fazer o quê? Aí eu vou dizer, eu quero que você direcione, certo? Para o meu controller, tá?
essa rota. Então eu vou colocar aqui, ó, vírgula, tá bom? Eu vou passar um segundo parâmetro, tá? Então vai ser user controller, tá? E aí eu vou dizer ponto, aí eu digo, eu venho aqui no meu controle e vejo o método que eu quero que ele repasse. Então quero que ele seja repassado aqui para o método store, que é justamente o método responsável aqui por criar os usuários, tá bom? Então eu quero que ele vá no meu controller, user controller, e submeta para esse método store. Eu vou salvar aqui agora, tá bom? Vou vir aqui no meu método controller, e aqui dentro do método controller, eu vou pegar esses dados, certo? Que estão dentro dessa variável aqui, ó, request. Porque essa request, ela é responsável por ter todos esses dados que vêm das requisições, tá bom? Então eu vou dar só um console aqui, tá? Um console.log, tá bom? Em request, ponto, e aqui nesse ponto eu tenho um método chamado all, tá bom? Que ele pega todas as requisições. Então eu vou salvar aqui. Lembrando que eu tenho que startar aqui meu servidor, tá? Que eu tinha parado para poder fazer o migration. Então, servdev, /servdev. Aí ele vai levantar aí o meu servidor. E aí quando eu fazer a requisição aqui, a minha action vai dar um post nessa rota, certo? Barra create post. Que lá na minha rota eu estou fazendo com que esse fluxo da requisição seja totalmente direcionado para o meu user controller no método store, tá bom? E aí aqui no método store eu recebo esses dados aqui pelo método all, tá? Então aqui meu servidor já está levantado, então vamos testar se aqui funcionou, tá? Vou atualizar aqui, tá? Vou escrever aqui qualquer coisa, Luiz teste aqui Luiz, sem qualquer coisa, tá? Aqui eu vou botar um ponto. Quando eu clicar em cadastrar, o que é que vai acontecer? Aqui no meu método, tá? Ele deu um errinho, certo? Tá dizendo aqui, ó, invalid CSRF token, tá bom? Isso acontece por quê? Porque no Adonis eu preciso ter um token toda vida que eu quiser fazer uma requisição. E ele precisa estar abaixo da minha tag formulário, tá bom? E aí para eu gerar esse token é muito simples. O Adonis já faz isso, essa coisa padrão do Adonis, ele faz justamente para ele ter certeza que o fluxo da requisição chegou certinho, tá bom? É só eu digitar, como ele pede aqui, ó, CSRF, tá bom? Então eu digito CSRF, tá aqui, CSRF e digito fielded, que é o dos campos, tá bom? Então eu só coloco esse códigozinho aqui no formulário, tá bom? Salvo, que é para ele gerar o token e conseguir enviar os dados direitinho, tá bom? Isso aí você sempre vai fazer, isso é uma coisa bem padrão do Adonis, não vai ter como fugir disso aí, tá bom? Ele deu um errinho aqui, porque eu provavelmente errei aqui, ó, o nome, tá bom? É fielded, tá? Então vamos lá, que a gente escreveu já bastante coisa e não viu nada funcionando, tá? Então, pronto, já tem o register aqui agora. E aí quando eu der um aqui, Luiz, tarará, luiz.luiz.com, tarará. Agora quando eu clicar em cadastrar, o que é para acontecer? Aqui no meu console, ó, ele pegou o token, certo? Que foi criado aqui com esse SRC aqui, que é o token, para garantir o envio da rota, e aí com o restante dos dados, tá? Então, name, nickname, justamente os dados que eu informei aqui. Então, é dessa forma que a gente vai captar esses dados, tá? E vai enviar lá pro banco de dados. Então, eu vou coletar esses bancos de dados aqui e a gente vai dar um outro console aqui só para finalizar. Então, você entendeu que a action vai direcionar um post aqui para essa rota, e aqui no arquivo de rotas eu dei um post aqui para ele receber essa requisição, e o fluxo da requisição vai ser enviado para o controller nesse método aqui, que está aqui, ó, esse método aqui, o método store, tá bom? E aí para eu pegar essas variáveis, eu vou colocar tudo dentro de uma variável só, de um objeto, tá? Então eu vou dar um const data, que vai ser
os dados que vão ser servidos, tá bom? Aí eu vou dar um igual, certo? Aí vou pegar essa request aqui, tá certo? Vou dar um ponto, e aqui, se eu apertar Ctrl espaço, ele vai dizer todos os métodos que eu tenho disponíveis dentro desse request aí. E aí eu vou pegar um método chamado only, tá? E aí esse only, eu vou dizer quais os campos que eu quero pegar dentro da minha requisição, tá bom? E aí ele tem que ser em formato de array. Aí dentro desse array eu digo que eu quero pegar o name, vírgula, nickname, vírgula, qual eram os outros campos aqui do registro? Era nickname, name, e-mail e password. E-mail e password. Password, tá? Vou dar um salvar aqui. Agora eu vejo se ele deu um restart aqui. Aí eu vou dar só um console agora nesse data, tá? Então console.log, tá bom? Dá um Ctrl, um salvar aqui. Vou verificar aqui se o meu servidor já restartou. Pronto, restartou. É só apertar cadastrar agora. Eu venho aqui no meu console. Aí, ó, ele diz agora name. Então é assim que a gente vai pegar todos os dados. Esse processo pode parecer meio difícil agora, mas a gente vai usar tantas vezes esse processo para direcionar esse fluxo que vai ficar bem tranquilo. Então, na próxima aula a gente vai gravar esses dados aqui no banco de dados.